grosso, mas não gostaria de perder a oportunidade de, enfim, tentando aqui agradecer o convite ao Eduardo Maneira mais uma vez, ao Sacha, à Isabel. Esse congresso da ABRATT sempre é um congresso de excelência. Essa mesa aqui, depois das 3 palestras anteriores, não deixam outra impressão que não a melhor, o altíssimo nível da discussão, das discussões anteriores. Hoje, o tema que me coube, ainda no âmbito do PIS/COFINS do ISS, é essa distinção de despesas e receitas de terceiros. Isso gira muito em torno da discussão em relação ao reembolso, ao ressarcimento de despesas, o que são receitas próprias, o que são rendimentos próprios da pessoa jurídica, ou aquilo que ela recebe, mas tem que repassar a um terceiro. Qual é a composição dessa sua receita, no caso do PIS e COFINS, e qual é o seu preço do serviço, no caso do ISS. E para isso eu entendo fundamental a gente ir para a Constituição. Pronto. A gente não pode esquecer, outro dia eu tive uma aula aqui em Belo Horizonte, no convite do professor Walter. O direito constitucional brasileiro o direito tributário brasileiro é um direito essencialmente constitucional. Não se pode falar em direito tributário sem começar pela nossa Constituição. A Constituição Federal, ela determina o núcleo essencial dos tipos tributários. E nós temos dois tipos tributários de duas naturezas. O que a gente pode dizer, os tipos estruturais e os tipos funcionais. Os tipos estruturais são aqueles que ela descreve a hipótese de incidência em cima de um ato ou negócio jurídico de direito privado. O imposto de importação, ele incide sobre um ato de importação, exportação sobre a exportação, sobre serviço, sobre a prestação do serviço. E o tipo funcional é aquele que ela não está preocupada com a natureza do negócio, do ato praticado. Ela está preocupada com o resultado econômico daquilo. Por exemplo, renda. Por exemplo, receita. Essa natureza de tipos funcionais e estruturais são muito importantes quando nós vamos ver os limites que a lei ordinária tem na instituição em concreto dos tributos. E aqui tem uma regra fundamental que o ministro Marco Aurélio chamou pela primeira vez no RE 201-465 e tem repetidamente chamado de uma regra pedagógica, que é a regra do artigo 110 do CTN, que diz claramente que a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados, expresso implicitamente pela Constituição Federal, pela Constituição dos Estados, pelas leis orgânicas dos municípios, para definir ou limitar competências tributárias. E essa regra aqui, ela opera em defesa tanto dos entes tributantes, uma função horizontal em que se dividem as competências tributárias entre União, Estados e municípios, em relação a uma função vertical, definindo o limite, as garantias que os particulares têm na instituição em concreto dos tributos. Quando a Constituição diz que a lei complementar, no caso de impostos, vai definir quais são os tipos tributários, ela vai determinar a extensão e os limites desse conceito que está plasmado na Constituição. Por exemplo, o conceito de renda que está na Constituição, ele vem ao artigo 43 do CTN e diz que a renda é um produto do capital do trabalho ou qualquer outro, os proventos de qualquer natureza ou qualquer acréscimo patrimonial. A lei complementar veio e definiu o que se entende por renda. E ao assim definir, ela estabeleceu um limite, um parâmetro para o legislador ordinário. Ele não pode ir para além daquele limite. Portanto, a lei complementar ela é uma lei paramétrica que define um parâmetro, define uma extensão para o legislador ordinário. É uma lei, vamos dizer, uma moldura que a lei complementar traça e a lei ordinária está dentro daquele existente limite. E por que essas considerações? Falou-se mais de PIS e COFINS, já vamos pensar um pouco no ISS. Acho que o ISS é um imposto, na mesa anterior, o Gustavo Brigagão, o Ricardo Almeida, discutiu-se muito o ISS e diz, estamos voltando ao ISS depois da Lei Complementar 116. O ISS está ganhando uma nova dimensão. O setor de serviço é um setor altamente desenvolvido no Brasil e o ISS ainda é um imposto gravíssimo para nós, porque ele é um imposto cumulativo, como disse bem o professor André.
Então, toda a preocupação que gira em torno do ISS aqui na Constituição, e eu penso claramente que a lei ordinária não pode tributar aquilo que não é propriamente dito um serviço. E mais, ela não pode querer tributar como base de cálculo desse imposto aquilo que não corresponde ao preço rigorosamente daquele serviço. Quando a lei complementar 116 diz que a base de cálculo é o preço do serviço, eu tenho que definir o que o prestador do serviço recebe que remunera a sua atividade fim. Essa distinção que Quiroga fez é muito importante, atividade fim, atividade meio. As atividades meio são atividades instrumentais, internas da empresa para a realização da sua atividade fim. Mas aquilo que remunera o prestador, portanto, é a contrapartida do que ele recebe pela sua atividade fim. E aqui a discussão é muito interessante, e eu trouxe aqui um recurso especial até da relatoria do ministro Fux, que fez uma boa distinção em relação ao assunto, no caso de reembolso de despesas com viagens, alimentações, funcionários, etc., demonstrando claramente que existe uma necessidade de você olhar para o preço do serviço e saber até que ponto aquele preço ele está sendo a remuneração do serviço, puramente, ou o que integra esse preço do serviço. E essa preocupação, ela vem e ela é legítima nos fiscos municipais. Eu trouxe dois acórdãos do ministro Fux e um da ministra Eliana Calmon, em que ela até faz essa interessante construção em que, em relação às despesas necessárias à prestação de serviço que não importem na atividade fim, são excluídas da base de cálculo do tributo. E onde que eu quero chegar com isso? Você não pode ter uma posição, não é, em que você cinda o preço do serviço de forma a repercutir no tomador do serviço os seus custos internos de estruturação. Onde que eu quero chegar aqui? Você não pode chegar e dizer para o seu cliente, aqui o advogado, que olha, aqui está o meu honorário, mas essa parcela aqui é o reembolso do salário da secretária, aqui é o reembolso do aluguel, aqui é o reembolso do preço do estacionamento, etc, etc. O preço do serviço é único. Os custos incorridos para aquela prestação são únicos. Agora, evidentemente, tudo depende da forma com que você contrata o serviço. Portanto, quando há legislações, aqui no caso da Lei Complementar do Rio de Janeiro, eu trago como exemplo, em que ela diz, a base de cálculo é o preço do serviço e considera-se preço tudo que for cobrado em virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bem, serviço ou direito, seja na conta ou não, inclusive a título de reembolso. Então, tem gente que lê essa regra e fala, bom, então qualquer reembolso de despesa é preço do serviço, está sujeito ao ISS. Não. O que a lei aqui quer, evidentemente, é que o prestador não seccione esse preço de uma forma a estar recebendo como ressarcimento uma parcela do seu próprio custo, da sua atividade meio. Mas serviços que são prestados por terceiros não estariam aí. E daí a necessária distinção entre o que é o reembolso em sentido impróprio, que é um reembolso lato sensu, que eu poderia aqui, e é o que a lei quer, que eu impedir que eu cobre de forma autônoma o custo de terceiros que concorrem para a formação desse preço, do que é reembolso em sentido estrito. Reembolso em sentido estrito. Por exemplo, despesas com comunicações, com transporte, com alimentação, com laudos periciais, com viagens. E eu acho que a pergunta essencial que deve se fazer aqui para distinguir o que é o reembolso em sentido lato, em sentido estrito, poderia ser cobrado diretamente? Eu, como advogado, poderia chegar ao cliente e dizer, olha, as despesas com viagem você contrata diretamente, paga? Poderia. Isso não inclui, não é meu custo, contratualmente. E aí eu digo, a grande questão é a interpretação do contrato, a extensão do que se encontra abrangido no preço. Eu posso dar um preço fechado e dizer, olha, todos os custos são meus. Obviamente o ISS vai incidir sobre tudo isso. Agora, se o preço for determinado pela prestação e os custos à atividade que sejam externos à minha empresa, eu colocar como reembolsáveis, obviamente eles não incluem no preço do serviço. E a grande polêmica mais recente que eu pude achar aqui
na jurisprudência tem sido no agenciamento de mão de obra temporária. Parece aqui que o STJ andou para cá, andou para lá, teve algumas posições, vinha numa linha mais tradicional e hoje tem traçado uma distinção clara em que, quando ao agenciamento a remuneração se restringe a uma mera intermediação, o preço do serviço é igual à comissão do agenciador e, portanto, só sobre essa comissão pode incidir o imposto. Agora, naqueles casos regidos pela Lei 6.019 de 74, que me parece ser a generalidade dos casos, infelizmente, a lei é muito clara no sentido que a relação jurídica da empresa agenciadora, ela importa que ela que paga o salário dos empregados, ela que assume esse custo, a relação de emprego é estabelecida com ela, até porque existe isso justamente para você se livrar de problemas trabalhistas. Então, se a relação de emprego está estabelecida com a empresa agenciadora, o preço do serviço engloba tudo. Lamentavelmente, me parece que é essa a situação. A tendência a se buscar esse desconto, desse reembolso, ou que a base incidisse só sobre a comissão, ela deixa cristalino que o problema do ISS é a sua cumulatividade. Fosse não cumulativo, tivesse crédito sobre aquilo que se paga aos trabalhadores, o efeito acabaria incidindo só sobre a margem, ou tendencialmente só sobre a margem. O problema está na estrutura do tributo, que é um tributo cumulativo e que cada vez mais oneroso para o particular. É interessante, eu cito os recursos especiais, porque há uma tendência na jurisprudência de olhar economicamente para a operação e dizer, não, realmente o que o prestador se apropria é da comissão, todo aquele resto vai direcionado para pagar os salários dos empregados. Mas há uma reversão dessa jurisprudência à análise da legislação de regência desse tipo de contrato de mão de obra temporária, onde deixa claro que a relação jurídica se estabelece em duas fases. Quer dizer, eu tenho uma fase que eu pago o preço do serviço para a empresa de agenciamento, que abrange tudo, e ela é que tem a relação de emprego com os funcionários, por conseguinte, aqueles salários são um custo daquela operação. E agora, indo para o PIS e para a COFINS, eu acho que foram impostos que se fala, contribuições sociais, perdão, que se falou mais aqui. Na verdade, a gente tem uma distinção, a gente está diante agora de um tipo não estrutural, mas funcional, a gente está diante de um tipo que está olhando para a receita, né? E, por conseguinte, eu não estou preocupado aqui, a receita pode ser de qualquer atividade, ou ela, enfim, então é uma receita que pode ser tributada, né? Agora, o que me chama a atenção, e já vamos encerrando aqui, é essa discussão que foi claramente muito bem defendida pelo André e pelo Roberto, o que é receita auferida. Não basta ser receita, essa receita precisa ser auferida. E aqui me chama muito a atenção um princípio às vezes esquecido, ou dado muito mais para justificar, recentemente dado muito mais para justificar a tributação do que para aliviar a carga tributária, que é a capacidade contributiva, né? O princípio da capacidade contributiva deve militar em favor também na graduação dos tributos para você não pagar imposto sobre aquilo que não acontece, sobre aquele fato gerador que não se materializa de fato, sobre aquela receita que não é oferida. E aqui no reembolso, acho que é mais grave, porque se eu tributo pelo PIS e COFINS o reembolso, eu estou tributando o reembolsado e aquele prestador de serviço, o vendedor de mercadoria, que é a atividade meio por ele contratada, que vai pagar, porque eu estou sendo reembolsado daquilo que eu já paguei na frente. Então o prestador pagou o PIS e COFINS e o reembolsado está pagando o PIS e COFINS com uma atividade que ele não realizou. A receita é oferida em contrapartida de quê? De que atividade que ele realizou? Ele é um mero intermediário. Outro ponto também interessante é a questão das receitas de operações por conta própria ou por conta alheia. Mas qualquer operação de conta alheia, a receita é meramente a comissão, evidentemente, quer dizer, não há efeitos reais em relação àquele valor recebido e a receita é puramente na comissão. Essas são as considerações. Eu gostei muito da conferência do André, quando falou da tributação do vento, né? Eu acho que a gente aqui no Brasil, enquanto contribuintes, não tivermos uma posição mais firme em relação a esses princípios e buscando uma proteção da legalidade, que, na interpretação dos tipos, conforme o princípio da legalidade, buscando
a base do direito privado, nós estaremos abertos à tributação do vento. Vamos pagar imposto sobre o vento daqui a pouco, porque realmente a voracidade da carga tributária ela é imensa, não é? E esses limites devem ser cada vez mais levantados pelos particulares e não uma postura, como o Sacha ontem disse, até meio passiva, aceitando tudo isso. Então, com isso eu encerro aqui e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado.